está caminhando para o final dele, né? Domingo a gente encerra esse mês e passa muito rápido, né? Mas também foi muito especial poder ver os jovens aqui na frente, né? Alguns vencendo às vezes o nervosismo, vencendo a vergonha de falar em público, mas se colocando à disposição para a obra do Senhor, né? E isso é maravilhoso, é um privilégio, né? Fazer parte junto com vocês. Amém? Eu queria te convidar para a sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 15, a gente vai ler do versículo 21 ao 28. O tema do mês da mocidade é Conectados na Mesa, Unidos na Vida. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse tema. Mateus 15, do 21 ao 28. Quem achou pode se colocar de pé. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: Mande embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio a ela e, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo, Jesus disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Bem, os irmãos podem se sentar. E eu queria que a gente pensasse nessa noite, né? Na nossa vida, existe uma coisa que é inerente a todos nós, que a gente tem necessidades, a gente tem demandas, sejam elas físicas, como alimentação, saúde, água, segurança, seja emocionais, né, de acolhimento, de pertencimento, sejam sociais, de relacionamento, de amizades, e até mesmo espirituais, de comunhão com Deus, de propósito de vida. A gente tem necessidades na nossa vida. Isso é inerente a todos nós precisamos de alguma coisa. Às vezes a gente fala assim: nossa, eu tô doido para, principalmente jovem, né? Eu tô doido para conseguir minha independência, não depender mais de ninguém, fazer tudo sozinho. Eu pago as minhas contas. Mas a verdade é que eu não pago as minhas contas. Mas a verdade é que a gente nunca é totalmente independente. A gente nunca consegue não depender de ninguém. A gente sempre vai precisar do outro. A gente sempre vai ter alguma coisa que a gente não sabe, a gente vai ter que buscar em algum lugar. Isso é inerente a todos nós. E aí, né, o correto da gente se pensar e se fazer é, quando a gente tem uma necessidade, a gente buscar alguém ou algo que pode resolver a nossa demanda. E apesar disso ser claro, ser o correto, né? Por exemplo, vamos supor, eu fiz exames e as minhas taxas não estão boas. O correto é eu procurar um médico, eu procurar um nutricionista, eu começar a fazer atividade física. Esse é o correto a se fazer. Se eu percebo que eu estou com muita dor muscular, eu vou procurar atividade física. Uma criança, por exemplo, quando ela está com dificuldade na escola, ela precisa, os pais vão procurar um reforço, um psicólogo, alguma coisa que possa ajudar a criança naquela sua demanda. Isso é o certo, isso é o correto, normal a se fazer. Mas a verdade é que nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente está sentindo alguma coisa, quem nunca, né? Sentiu aquela dor de barriga, aquele mal-estar, ai, meu peito está doendo. E aí o que a gente faz? Vou dar um Google, estou sentindo isso. O que eu tenho? E aí ele vem com o pior diagnóstico que a gente podia imaginar, que a gente podia ter pensado, e a gente já fica preocupado, a gente fica ansioso, a gente fala: ai meu Deus, eu estou morrendo, tem alguma coisa errada. Depois a gente vai ver, era só gases, tá? Não era nada demais. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente foi no lugar errado. A gente tinha uma necessidade, a gente tinha uma demanda, e a gente buscou o que é onde não devia, né? Às vezes isso acontece com muita frequência na nossa vida.
exemplo, acontece uma coisa que é muito legal. Meu pai é da área da saúde, né? Então, tadinho, ele sai do emprego, mas o emprego não sai dele, né? Onde ele tá, tem alguém pedindo uma informação, perguntando alguma coisa, em casa isso é direto. E aí, às vezes, eu, a minha mãe, principalmente, a gente chega perto dele e fala assim, ai, não tô me sentindo bem. Ai, eu tô sentindo isso, parece que eu tô um mês gripada, eu tô com mal-estar. Aí ele vai, na maior cara limpa dele, vira pra gente e fala assim, você fez o que eu mandei? Eu não falei pra você tomar aquilo, você tomou? Aí a gente sai destruindo, né? Porque a gente não fez o que ele falou. E aí a gente reclama daquilo que tá incomodando, a gente reclama daquilo que tá ruim, mas a gente não seguiu a instrução que era para ser seguida, a gente não fez o que era para ter sido feito, a gente não buscou quem a gente deveria ter buscado, né? E aí as coisas se complicam, e aí o mal-estar continua, e aí o incômodo continua, por quê? Porque a gente não foi no lugar certo. Às vezes isso acontece, às vezes não, né? Acho que antigamente o pessoal falava que quando tinha uma ferida, o que a gente botava? Metilate, pó de café. E aí meu pai já tá aqui, não, por quê? Porque não se usa mais, isso não resolve o problema, isso piora a situação. E aí às vezes a gente fazia isso, né? Ah, porque minha avó falava que tinha que fazer assim. Ai, minha avó é um amor, mas né? Não se usa mais, não faz mais. E aí às vezes a gente fica preso naquilo que a gente acha que dá certo, naquilo que a gente imagina que é o melhor, e aí um problema que era pequenininho se torna muito maior. Às vezes era só um machucadinho, mas aquilo infecciona, e aí dá problema, e aí já dói mais. Por quê? Porque a gente não foi no lugar certo, a gente não fez o que era para fazer. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu acho que ninguém nunca percebeu, que eu sinto dor de cabeça. Ninguém, né? Ninguém. Quinta-feira passada eu nem estava ali o culto inteiro com os meus olhos fechados por causa de dor de cabeça. Eu até agradeço aos irmãos, né, porque um monte de gente depois me fala comigo, e aí, melhorou? Aí eu falei, melhorei. Mas eu tenho dor de cabeça. É uma demanda, é uma coisa que me incomoda muito, que me faz passar mal, que me faz vomitar. E aí toda vez que eu estou com dor de cabeça, meu tio vira para mim e fala assim, e o chocolate? Comer o chocolate, né? E aí, por quê? O chocolate dá dor de cabeça, mas eu continuo comendo. E aí o meu pai vira pra mim e fala assim, se hidratou? Tem que beber água. Falta de água, de hidratação, dá dor de cabeça. E aí teve esses dias, eu não sei porquê, só chegou no meu WhatsApp um telefone e um nome de um médico. Não entendi. Parecia ser um neurologista, eu não entendi. Mas, por quê? Porque as pessoas assim, têm que procurar um médico. Não é normal essa dor de cabeça, né? Tem que ver direitinho para poder tratar, para poder se cuidar, para poder ficar bem. E aí você me pergunta, Dani, você procurou um médico? Não. Dani, você está tomando água? Não. Parou de comer chocolate? Também não. Por quê? Porque isso é da Dani também, mas o ser humano tem isso. A gente sabe o que precisa fazer. Às vezes a gente não sabe, tem situações que realmente a gente não faz ideia de onde buscar ajuda, a gente não sabe como solucionar. Mas tem coisas que a gente sabe que pode ajudar, a gente sabe que o médico pode ajudar, a gente sabe que uma alimentação diferente pode ajudar, mas a gente não faz. A gente insiste em continuar fazendo as mesmas coisas, esperando que um dia vai passar. Não, ela veio sozinha, ela vai embora sozinha. E não é assim. Né? E na nossa vida a gente precisa saber aonde buscar ajuda, qual o lugar certo da gente ir. Às vezes a gente vê pessoas que têm vícios. E aí o que aconteceu? Às vezes era uma pessoa que tinha uma demanda, seja física, seja social, seja emocional, seja espiritual. Às vezes ela tinha um vazio e aí ela achou que o vício dela ia preencher aquilo. E aí ela buscou no vício, e aí ela ficou presa naquilo, hoje ela é escrava daquilo. Por quê? Porque tinha uma demanda, tinha uma necessidade, mas ela não foi no lugar certo. E às vezes a gente olha para as pessoas, que são viciadas em álcool, né? E a gente fala, poxa, não foi no lugar certo, não buscou no lugar certo. Mas às vezes a gente aqui dentro da igreja, a gente tem alguns vícios que é a gente tentando preencher um vazio, é a gente tentando matar o tempo. E não era isso que a gente precisava, não era esse lugar que a gente precisava estar. E a gente repete hábitos na nossa vida, sabe?
seja fofoca, enfim, o que for, que a gente não precisava insistir naqueles hábitos, mas é uma forma que a gente encontrou de preencher e a gente acha que aquilo soluciona a nossa demanda. Às vezes eu acho que eu só vou ter amigos se eu agir daquele jeito, se eu for daquele jeito, se eu for aquela pessoa que na verdade eu não sou. E a gente não precisa disso, essa não é a solução da nossa demanda. Então a gente precisa encontrar, por quê? Porque é fato que a gente tem demandas, é fato que a gente tem necessidade. Mas se a gente não souber buscar no lugar certo, a gente vai continuar vivendo esses ciclos de ter dor de cabeça, e melhorar, e depois a dor volta. E a gente precisa encontrar uma solução. E aí você pode perguntar, mas Dani, por que você está falando disso? Né? O que isso tem a ver? Porque a mulher cananeia, ela tinha uma demanda. Ela tinha uma filha endemoniada. E ela, versículo 22, minha filha está severamente atormentada por um demônio. Ela tinha um problema, ela tinha uma dificuldade. E quando a gente olha nessa dificuldade, filho endemoniado, isso na perspectiva humana era uma coisa que não tinha solução, não tinha o que fazer, não tinha como resolver esse problema. E ela tinha essa demanda. E é interessante por quê? Porque ela vai na pessoa certa. Ela sabia quem podia resolver a demanda. E ela vai até ele. E a gente percebe que nesse caminho ela enfrenta muitas barreiras. A primeira, o próprio problema. Uma filha endemoniada, isso não era bem visto para as outras pessoas, sabe? Não era, que legal você ter uma filha endemoniada. Não. Era um problema, era algo que gerava preocupação, que gerava preconceito. Além disso, dessa barreira, né, ela era uma mulher, né? A figura do homem, ela era diferente, né? Além disso, também ela era cananeia, ela não era do povo de Israel. E aí, ela enfrenta esse monte de barreiras. Ela tinha um problema, que não era um problema bem visto, ela era mulher, ela era cananeia, ela sofre julgamentos, os discípulos viram e falam assim, manda ela embora, ela está atrapalhando. Além disso, ela enfrenta a barreira da exposição. Imagina uma mulher chegando gritando, filho de Davi, me ajuda, socorro. E aí as pessoas que estão perto escutando, e aquele alvoroço, ela exposta ali. E além disso, além de todas essas barreiras, ela enfrenta também o silêncio de Jesus, sabe? Jesus não responde no primeiro momento. E aí a gente olha para essa situação e a gente fala assim, meu Deus, que difícil, né? Que processo complicado. Olha quantas barreiras na frente dela. E aí a gente pode se perguntar, então por que ela foi até ali, sabe? Por que ela foi buscar a solução naquele lugar? Se fosse a gente, né, na primeira barreira, eu ia falar assim, não é para ser aqui, né? Vou tentar um caminho mais fácil. Por que ela continua? Por que ela insiste? Porque valia a pena a busca, sabe? Ela sabia quem ela estava procurando. Então, assim, antes de começar a trabalhar os pontos e falar o que eu tenho para falar aqui nessa noite, queria que você entendesse, vale a pena a busca. Às vezes esse processo de se chegar à mesa não é fácil. É difícil, tem barreira, tem exposição, tem medo, mas se é para Jesus, vale a pena. E a gente não pode se esquecer disso um dia na nossa vida, porque senão todo o processo que a gente vive aqui, todo o fato que me traz, que me faz estar aqui, perde sentido. E aí, né, pensando nisso, o primeiro ponto que eu queria que você entendesse nessa noite é que ela reconhece quem era Jesus. Isso é importante. Nós, na nossa vida, a gente precisa saber exatamente e conhecer na sinceridade, né, no mais perto que a gente conseguir estar, quem é Jesus. Quando a gente vê o percurso, né, a trajetória dessa mulher, a gente vê que ela não vai simplesmente atrás de um milagre, sabe? Ela não sai. Já viu quando a gente está com algum problema, uma situação de desespero, a gente só sai correndo na rua e fala, alguém me ajuda, né, perdido, querendo só uma ajuda. Ela não. Ela tinha uma direção, ela tinha um objetivo. Ela falou, eu vou atrás de Jesus, porque Ele vai solucionar o meu problema. Então ela não estava simplesmente atrás de um milagre. Ela queria o milagre, mas ela estava em busca da pessoa que poderia resolver a sua demanda. Isso é importante. Além disso, ela reconhece quem era o dono da mesa. Jesus vira para ela e fala, é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cães? E aí
a gente, né, na nossa perspectiva, a gente ia fazer o quê? Eu ia sair revoltada, tá voltando, porque a minha irmã não ajuda, não precisa falar assim, né? Mas ela não se ofende. Ela não se ofende porque ela reconhecia a soberania de Deus. Ela sabia que Jesus era o dono da mesa e que o que ele estava falando ali naquele momento não estava errado. Ela reconhecia, ela sabia quem ele era. Isso é importante, sabe? Às vezes a gente está buscando o Senhor, a gente está buscando estar na mesa, sentado com Ele, mas aí Ele dá uma resposta que não era a resposta que a gente queria, né? E aí a gente se ofende, a gente se entristece, por quê? Porque a gente esquece a soberania de Deus. Ele é Senhor, Ele sabe, Ele conhece. A gente não diz, né, com toda facilidade, o Senhor sabe, o Senhor é poderoso, Ele é perfeito, Ele é santo. Então, às vezes, aí chega uma situação dessa e a gente não entende, a gente se ofende, a gente esquece disso. Ela sabia. Ela estava ali exposta no meio de pessoas que ela não conhecia, que podia julgar o fato dela estar ali, mesmo com a resposta que Jesus deu, ela não se ofende, porque ela reconhecia a sua soberania. Mas apesar de reconhecer quem era o dono da mesa, ela também confiava na sua misericórdia. E eu acho isso muito bonito. No versículo 27, diz assim: e ela disse, verdade, Senhor. Jesus fala para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse, verdade, Senhor. Ela concorda. E aí ela continua, né? Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem nas mesas dos seus senhores. Ela sabia que ele era o dono da mesa, mas ela confiava na sua misericórdia. Ela sabia que ele era soberano, mas eu imagino dentro dela, ela fala assim, mas eu sei que ele é bom. Eu sei que ele tem poder para resolver isso que eu preciso. Eu sei que ele é soberano, mas eu também sei que ele é bom. E eu não vou desistir de cara. Eu vou continuar aqui, eu vou persistir. E isso é importante, né? Na nossa vida a gente precisa aprender a persistir. Não é na primeira resposta, né, que a gente vai desistir. Se a gente conhece o Deus que a gente serve e a gente sabe dos planos que Ele tem para as nossas vidas e a gente está caminhando de acordo com a vontade dEle, a gente precisa persistir. Não desistir no primeiro momento, não desistir quando as coisas parecem que não vão dar certo, mas é persistir naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê. Às vezes é só disso. Jesus às vezes só precisa ver a nossa persistência para dar aquilo que a gente tanto quer, aquilo que a gente tanto precisa. E aí o segundo ponto que eu queria que você entendesse hoje é que a graça de Deus alcança aquele que se aproxima com fé. Como eu tinha falado, né, ela era cananeia, ela era gentia, ela não era do povo de Israel. No versículo 22 diz assim, e eis que uma mulher cananeia, ela não era, né, judia, do povo de Israel. E aí quando a gente vê a resposta de Jesus, é uma resposta dura. Versículo 24, mas ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz, olha, eu vim para Israel. Depois, no versículo 26, ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Quando a gente olha, palavra dura, né? Jesus foi bem incisivo nesse sentido. Mas por quê? O plano de Deus, ele se abriria, né? Ele se desdobraria aos gentios. Mas isso era depois, né? Por conta de uma aliança que foi feita com Abraão, era necessário que primeiro fosse apresentado aos judeus a linhagem natural de Abraão para depois se expandir e alcançar as outras pessoas. Tinha propósito. E isso é importante a gente entender, né? Às vezes a gente vê algo que Deus fala, ou toca no nosso coração, ou diz, e a gente julga, a gente não entende. Existe propósito na palavra do Senhor. O Senhor é um Deus de promessa, e aquilo que Ele fala se cumpre. E existe um jeito certo, uma ordem certa, perfeita para as coisas acontecerem. E a gente tem que entender isso. Às vezes a nossa mente ela é limitada, ela é humana, mas existe propósito no Senhor. E aí a gente vê que Jesus ele queria o quê? Ele queria provar a fé daquela mulher, e ele queria mostrar para as pessoas que estavam ali em volta que a graça de Deus alcançaria também os outros povos, alcançaria os que não eram judeus também. E aí no versículo 28, o que acontece?
Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Milagre aconteceu. E aí a gente percebe, né? Você quer se conectar à mesa. Naquele momento, aquela mulher que estava longe, que nem pertencia à mesa, ela se conecta à mesa por quê? Porque ela teve fé. Ela acreditou de todo o coração. Ela não desistiu no primeiro não, ela foi persistente, ela confiou e a graça de Deus se alcançou ela, né? Então, às vezes, a gente quer estar na mesa, a gente quer desfrutar, né, das maravilhas que existem na mesa. A gente precisa se aproximar com fé. Eu tenho que acreditar que Deus pode fazer, que Ele vai fazer no tempo dele, e que Ele vai nos abençoar, e que Ele vai nos ajudar. E aí, o terceiro ponto que eu queria trabalhar nessa noite é que hoje a mesa é para todos. Isso é algo muito especial, né? Por meio do sacrifício de Jesus, a sua morte na cruz, todos nós temos acesso à mesa. E Jesus, né? Jesus fez isso por nós. Ele morreu na cruz, ele sofreu para que a gente pudesse ter acesso a ele. Às vezes a gente está aqui no meio, né, na igreja, a gente diz com muita facilidade, né? Ah, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, Jesus morreu na cruz. E a gente esquece do peso e do valor disso, né? E foi frisado hoje no louvor, sabe? Jesus morreu por mim, ele não precisava. Aquilo não era uma necessidade dele, ele fez por mim. E por causa disso, hoje eu tenho acesso à mesa. A gente vê, né, na Bíblia, antigamente, eles andavam muito no deserto. Então, os pés ficavam sujos, né? E para entrar na casa, para estar à mesa, eles precisavam o quê? Primeiro lavar os pés, porque era preciso estar limpo ali. Jesus morreu na cruz para nos purificar e lavar dos pecados, para que a gente estivesse limpo, para então estar na mesa. Tem a passagem, né, em que Jesus, meu pai estava falando comigo hoje, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Ele estava mostrando que, olha, eu vou lavar os seus pés com o meu sangue, para que vocês possam estar na mesa. Jesus fez isso por nós. Romanos 10, do 9 ao 12, diz assim, Romanos 10, do 9 ao 12. Se confessares com a tua boca, ó Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvos. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será envergonhado. Tem versão que vai dizer que não será desiludido. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador vai ter acesso à mesa. Sabe, quando aceitamos, nós somos chamados para sentar à mesa como filhos. E aí eu queria que você pensasse, né, que extraordinário é estar à mesa, é sentar à mesa. Sabe, naquele momento, a mesa alcançou a vida daquela mulher, sem ela nem mesmo ter o direito de estar sentada à mesa. Agora imagina, nós estamos assentados na mesa. Quantos milagres, quantas maravilhas, como é extraordinário isso. Imagina só o que a gente pode viver, né? Fazendo... É claro que assim, a mulher ela foi abençoada e ponto, né? A mesa alcançou ela. Mas se das migalhas da mesa já tem cura, já tem salvação, já tem alimentação, libertação, imagina do alimento que está na mesa. Hoje nós temos acesso a isso. E a gente precisa valorizar e principalmente entender que é pertencimento, que a gente pertence a isso, sabe? Uma coisa que o ser humano busca é pertencimento, a gente quer pertencer a algo, pertencer a alguém, a alguma coisa. Nós pertencemos à mesa de Cristo, nós estamos sentados ali, nós fazemos parte. Isso precisa ser um valor para nós, sabe? E uma coisa que eu queria que você entendesse é que o entendimento
ele só é acessado quando ele é valorizado. Sabe, alguém pode dizer para mim muitas vezes e falar de várias formas diferentes que algo é bom para mim. Mas se eu não valorizar aquilo como bom para mim, eu não vou acessar isso, sabe? Isso não vai fazer parte da minha vida, eu não vou ter isso para mim. Então, assim, a gente pode falar aqui muitas vezes que é extraordinário estar na mesa, que Jesus morreu para nos salvar e nos dar acesso a ela, mas enquanto isso não for valorizado no nosso pessoal, por cada um de nós, esse entendimento ele não vai ser acessado, sabe? Enquanto eu não olhar para a mesa e falar assim, isso tem valor, isso é precioso, eu quero estar sentado ali. Enquanto eu não valorizar isso de todo o coração, isso for algo importante, prioridade na minha vida, esse entendimento de que é extraordinário estar na mesa, de que a mesa é para todos, não vai fazer parte da minha vida. Vai ser só uma palavra bonita, vai ser só uma palavra legal de ser dita, né? Algo que fica bem, algo que comove as pessoas, mas não vai ser verdade em mim. Então a gente precisa valorizar esse entendimento para que a gente possa acessar, para que a gente possa abraçar e viver a partir disso. E aí, né, caminhando para... E aí tem uma música que eu vi esses dias e eu queria ler a letra dela. Ela diz assim, ó, ele me ajuda a ser quem falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem para mentir e não se arrepende, mas entende além da vida aparente. Ele é meu pastor e nada me faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado e desprezível. Me fez estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes, onde eu posso descansar. Olha que profundo, né? Mas isso é o que? É para quem valoriza mesmo. Isso só é acessado, esse descanso, essa certeza, para quem está na mesa. E a gente precisa se colocar nesse lugar. E aí eu queria ler com os irmãos Filipenses 4,19. Diz assim: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas glórias e riquezas em Cristo Jesus. O Senhor, né? De acordo com a sua glória e riqueza, Ele nos oferece Jesus. Jesus é tudo aquilo que a gente precisa para suprir as nossas necessidades. Tem uma versão que vai dizer: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Jesus é tudo o que a gente precisa. E basta a gente crer e viver debaixo disso, sabe? Jesus, ele supre todas as nossas necessidades. O tema que a gente está trabalhando hoje é Conectados à Mesa, Unidos na Vida. Por quê? Porque a cada necessidade da vida, a cada novo dia, a cada nova necessidade, o Senhor, ele supre as nossas necessidades com um dos seus atributos. Sabe, se hoje eu estou cansado, o Senhor supre a minha necessidade, Ele me dá descanso. Se amanhã eu estou preocupado, o Senhor supre a minha necessidade. Por quê? Porque Ele é capaz de tirar a preocupação do meu coração. Se eu estou ansioso, no próximo dia, Jesus vai suprir a minha necessidade com o atributo dEle. Porque é isso que Deus faz. Então, quando a gente se conecta na mesa, a gente passa a estar unido na vida com Ele. Porque a cada novo dia, a cada nova manhã, Ele vai suprir algo que a gente precisa. Seja provisão de alimento, seja o que for, o Senhor vai suprir no tempo dEle, da forma dEle. E a gente precisa crer e confiar que Ele tem o melhor para cada um de nós. Se não for aqui, vai ser na eternidade. Glória a Deus por isso. E a gente precisa ter essa certeza. E aí eu queria te perguntar, né? Diante de tudo isso, o que importa na mesa? Será que o que importa na mesa é o alimento que ali é servido? Se a comida está saborosa, se está gostosa? Será que o que importa na mesa é a qualidade da madeira? Será que é o conforto do assento? Será que se a roupa que eu estou usando ali ela é de marca, ela é de qualidade? O que importa na mesa? O que importa na mesa é a presença de Jesus.
Não importa o que tem na mesa, não importa se é uma mesa muito bonita, muito elegante ou se é muito simples. O que importa na mesa é a presença de Jesus. Por quê? Porque se ele sai da mesa, aquilo deixa de ser mesa. Não faz mais sentido estar ali se não for para estar com ele. E a gente precisa entender isso e viver dessa forma. O que importa é Jesus na nossa vida. Sabe, eu tenho dor de cabeça. E eu sei que tem coisas que podem aliviar a minha dor. Eu sei que se eu fizer uma alimentação melhor vai aliviar. Eu sei que se eu tomar o remédio isso vai me ajudar. Eu sei que se eu beber água isso vai me ajudar. Eu sei que se eu procurar um médico ele pode me ajudar. Mas só saber não resolve. Eu posso saber de tudo isso, mas se eu não mudar a minha postura, se eu não fizer alguma coisa diferente, isso não vale de nada. E às vezes isso acontece com a gente, sabe? Às vezes a gente acredita em Jesus. Às vezes a gente conhece a sua história. A gente menciona o seu nome com frequência. Mas se eu de verdade não abraçar e não me sentar à mesa e deixar que, e valorizar e conhecer ele e deixar que ele e ter fé e deixar que ele seja uma presença viva na minha vida, nada vai mudar. Não vai fazer diferença eu saber o caminho. Eu preciso caminhar nele. Então a gente precisa, Jesus ele precisa ser uma presença viva em nós, sabe? Ele precisa ser percebido. Ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser vivido por nós. Estar à mesa e unido da vida é isso, é caminhar com o Senhor, é perceber o seu toque, é escutar a sua voz, é reconhecer aquilo que é dele, é respeitar a sua autoridade e a sua soberania. Sabe, é ouvir, é conversar, é considerar a sua presença quando eu vou fazer minhas escolhas, quando eu vou tomar as minhas decisões, e é deixar ele transformar quem eu sou. Senão não faz sentido eu saber de tudo isso. Eu preciso de verdade viver aquilo que eu falo, aquilo que eu acredito. E aí nesse momento eu queria te convidar a fechar seus olhos, falar com Deus. E quando a gente para pensar em tudo que foi falado aqui, a gente vê que Deus é aquele que nos deu tudo. Ele supre as minhas necessidades. Ele me deu vida, Ele me deu salvação. Durante esse mês foi falado que Ele é Pai, que ama. Ele é aquele que me chama a pertencer a Ele, a permanecer. Ele é aquele que se revela a mim. Tudo isso foi falado esse mês. Então, assim, Ele nos deu tudo. Ele nos deu tudo isso. E aí a gente pode pensar e falar assim, então o que eu posso oferecer ao Senhor? O que eu posso fazer em troca tudo isso? Que ele fez por mim. O que a gente pode fazer é entregar o nosso tudo a ele também. Tem uma história de uma mulher que ela estava à mesa com o Senhor. E aí ela pega o perfume que ela tinha, que era o mais caro. Era aquilo que ela tinha de mais valor, de mais precioso. E aí algumas pessoas olham e até julgam aquele gesto dela. E ela pega o perfume e ela derrama aos pés de Jesus. Ela pega aquilo que ela tinha de mais valor. Ela pega aquilo que ela tinha de mais precioso e derrama aos pés do Senhor. Por quê? Porque ela entendeu o privilégio que era estar na mesa. E ela entendeu que diante de tudo que o Senhor fez por ela, o que ela podia fazer é derramar aquele perfume caro. E eu não sei qual é o seu perfume caro. Você pode olhar e falar assim, olha, eu não tenho um perfume caro. Mas a gente tem a nossa vida. A gente tem o nosso tudo, a gente tem o nosso coração. E isso que a gente tem, a gente pode entregar ao nosso Senhor. Sabe, o nosso Deus, Ele não quer só a nossa parte boa. O Senhor, Ele não quer apenas aquela minha parte que é corajosa, aquela minha parte que aceita, que entende, que é paciente. Mas Ele quer o nosso coração. E quando a gente fala o nosso coração, a gente está englobando o nosso tudo. Os nossos medos, os nossos vazios, os nossos pecados, os nossos maus hábitos, as nossas inseguranças, mas também o nosso desejo de fazer a vontade dele. E aí ele vai cuidar, e aí ele vai sarar, e aí ele vai trazer alegria, ele vai trazer novidade de vida. Mas a gente precisa entregar tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, para a gente estar conectado à mesa, caminhar
unidos com Ele na vida, sabendo que Ele cuidará de nós, que Ele suprirá tudo aquilo que a gente precisa. Então, nesse momento, durante esse louvor, eu quero te convidar a entregar seu coração da forma que você entende, da forma que você acha que precisa entregar ao Senhor. Sempre tem algo que a gente tem mais resistência, mas às vezes agora é a oportunidade que a gente tem de fazer diferente, de parar de ter as mesmas atitudes, esperando um resultado diferente e realmente viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Sabe, se hoje a gente abrir o nosso coração, o que Ele... A Lelê cantou um louvor, né, que diz, o que diz meu coração, o que o nosso coração vai dizer para o Senhor? Que a gente possa abrir ele, derramar aos pés do Senhor, entregar tudo aquilo que nós somos. E isso também porque através da nossa adoração, pessoas são abençoadas. A mulher cananeia, ela não foi atrás de um benefício para ela. Ela foi atrás de um benefício para sua filha. E por causa da sua fé, da sua persistência, do seu reconhecimento e da sua entrega, a sua filha foi curada. A sua filha foi abençoada. Através das nossas vidas, pessoas podem ser abençoadas, curadas, transformadas. Mas a gente precisa estar aos pés do Senhor. Através da nossa adoração, da nossa entrega. Isso pode acontecer. Então, que a gente possa entregar a nossa vida ao Senhor, porque existem pessoas que a gente ama, que precisa do Senhor, que precisa de um refrigério, de paz que só Ele pode trazer, de cura. E às vezes é através da nossa vida, da nossa fé, que elas vão ser curadas.
te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, te entrego tudo, meu amado, receba te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, te entrego tudo, meu amado, eu te entrego tudo que há em mim, te entrego tudo que existe em mim, te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Receba o melhor que eu posso dar. Receba